no dia em que se comemora o dia do podcast, a gente não teria como não gravar um podcast, né, Gabriela? Pra comemorar essa data, marcar essa data com os nossos escritores. E aí tá um videocast também, porque a gente pediu pro Super Felipe aqui gravar pra Muitas gente. Muitas mídias, então vai estar em podcast disponível nas plataformas que a gente vai explicar aqui no textinho da legenda aqui desse post, mas também, né, tá aqui em vídeo pra quem quer essa experiência em vídeo. Então tem os dois formatos. Isso, hoje eu tô aqui pra fazer esse podcast então com a Lilian, pra ter mais uma pessoa debatendo, e a gente vai falar do quê, Lilian? Marketing O que nós pessoal. vamos falar? Não tinha como ser outro tema, Não nesse tinha. podcast. A gente tá só falando disso aqui na agência. A gente só tá falando disso aqui na agência. Isso mesmo. Até acontecer o evento. Aliás, depois que acaba o evento, a gente ainda fica nessa imersão, Isso né? mesmo, não é, a imersão não é só pra vocês, é pra gente pra aqui gente também. Estudo, peço dicas pra eles. Isso. O evento vai acontecer dia 27 de outubro, né? Isso. Nossa primeira imersão de marketing pessoal. Eu confesso que eu tô bem ansiosa, porque eu já queria fazer esse evento há muito tempo, mas a gente tem um cronograma aqui na agência que tem que seguir. Então tinha a primeira maratona, mas esse é um evento que eu tava assim já na minha cabeça, porque assim, a gente fala muito de marketing pessoal o tempo todo aqui na agência. É isso que eu ia te perguntar já, porque tu acredita tanto nesse marketing pessoal e por que tu tá tão ansiosa pra esse evento? Conta um pouquinho pra gente. Então, Gabriela, deixa eu te apresentar, né? Gabriela, nossa assessora, trabalha aqui na... Uma das Gabrielas. Uma das Gabrielas, na nossa agência tem 3 Gabrielas. E a esposa do Felipe, como é que chama, do meu sócio? Gabriela. Uma confusão de Gabrielas na nossa agência. Gostamos muito de Gabrielas. Aliás, meu amor para as outras Gabrielas da nossa agência. E um beijo pra Gabi, pra esposa do Felipe. Seguinte, por que eu quero tanto esse tema, né? Isso. Porque desde que... Às vezes o pessoal parece meio chato, né? Desde que eu era pequenininha lá em Barbacena, né? Desde que eu comecei no mercado do livro, meio chato esse discurso, mas enfim. Desde que eu tô nessa luta, nessa batalha por divulgar autores, eu sei que o que faz diferença é o autor que tem identidade, tem conteúdo, que investe na sua própria marca, né? Um dos primeiros autores que eu divulguei pela agência em 2010, o João Montanaro, ele era um jovem garoto que tinha totalmente uma personalidade, um cartunista, já estava fazendo um trabalho para a Folha de São Paulo, e foi um trabalho incrível porque o livro dele ia ser lançado na Bienal e a editora me contatou para começar a trabalhar o marketing dele em janeiro. Legal. Então, ou seja, o lançamento do livro dele foi na Bienal de São Paulo, em agosto, e eu comecei a trabalhar ele em janeiro. Veja essa janela que a gente teve, né, acompanhando todos os eventos que ele ia, toda a agenda dele. Isso deu muito resultado. Ele foi em grandes mídias, assim, foi o meu primeiro case, né? Ele foi no Jô, foi na Ana Maria, foi tudo que é mídia. Muito mais que um livro apenas, né? Muito mais que um livro, era o trabalho dele, né? Porque o livro depois era uma junção do trabalho dele. Então, assim, eu trago isso para os escritores, né, agência completando 10 anos agora em 2020 já, e alguns escritores, infelizmente, deixam passar. Muitos já estão ligados nisso, só que é muitos conceitos, né, muita concorrência, né, Gabriela? É muita concorrência hoje, como a gente tem muitos livros publicados, muito conteúdo, muita oferta nas redes sociais, o grande desafio do escritor ou da escritora, qualquer pessoa que vai trabalhar a sua marca pessoal, tá na diferenciação. Isso mesmo. O que ele vai trazer de diferente? O que ele vai trazer qual que é a mensagem especial dele? Por que a gente vai acompanhar o conteúdo dele? Por que a editora vai publicar o livro dele? E é esse desafio que o escritor ou a escritora precisa fazer. E é uma coisa, essa coisa do personal brand, né, que a gente estava conversando antes de entrar aqui, é uma coisa meio que de dentro pra fora. Primeiro começa assim, o personal brand, essa coisa da pessoa, né, da marca da pessoa, começa de dentro pra fora. Tu falou um pouquinho do personal branding, fala um pouquinho então dessa diferença que muitas pessoas relacionam ou só relacionam o marketing pessoal com a imagem pessoal, que não é apenas isso, né? Fala um pouquinho sobre essas diferenças. Ai, que legal. Porque assim, quando a pessoa vai construir a marca dela, ela não tem como não passar por autoconhecimento, por desenvolvimento pessoal. Porque aquilo que a gente estava comentando, né, Gabi? Não dá pra pessoa ser o que ela não é. Genuíno, né? Tem que ser genuíno. Porque o leitor, as pessoas que acompanham nas redes sociais vão perceber
se a pessoa está se adaptando. Por exemplo, se eu começasse aqui toda diferente, os editores, os meus amigos do mercado, até vocês aqui da agência, se eu perceber que eu não estava sendo autêntica, né? O que é ser autêntica? É você até ter um pouco de vulnerabilidade, porque você acaba... Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, você erra, igual eu faço alguns vídeos, às vezes o pessoal fala, meu Deus, Lili, tu é uma paulistana mesmo, come um monte de S e tal, e não sei o quê. A gente tem que se expor, né? E pra gente se expor, a gente precisa ter coragem. Precisa se entender. E quando a nossa mensagem, quando o nosso propósito, quando a nossa missão, ela é muito mais forte do que só a gente querer fazer o marketing... Aí eu acho que tudo funciona. E o marketing é isso. O marketing é uma ferramenta para você divulgar o seu trabalho. Então, às vezes a pessoa pode contratar uma agência, fazer um bom marketing pessoal. Só que se a marca pessoal dela, se o produto dela, se o conteúdo dela não for bem estruturado, essa ferramenta não vai ajudar. E marketing pessoal não é só imagem pessoal, né, Gabi? Vai muito além disso. Você, por exemplo, um dos serviços que você faz aqui na agência Assessoria de Imprensa... é também uma ferramenta de marketing pessoal. Quando o autor te manda um artigo, te manda um conteúdo, quando ele sai na mídia, é uma ferramenta também de marketing, que não necessariamente vai falar do livro. Quantos autores você trabalha? Isso mesmo, que nem eu falei antes, é muito além do livro apenas, né? Claro, a parte do livro, mas tem o livro, tem a história do autor, tem como ele se comunica, então vai muito além disso. E pegando o gancho que você estava falando antes, Lilian, sobre o marketing ser genuíno, né? Está muito relacionado ao prazer, né? A felicidade de fazer aquilo, porque se não for, né? Vai ser uma coisa ruim fazer esse marketing. Essa é a diferença que a gente percebe muito do prazer do autor de compartilhar com a gente um artigo, porque é de verdade, né? Esse marketing que muitas pessoas não gostam de fazer, mas é porque não encontraram o seu marketing, né? O seu autoconhecimento para poder transmitir isso para os leitores. Tem que ter felicidade, tem que ter a pessoa, né? Como em todas as áreas da vida, a gente tem que fazer com amor, com carinho. E o marketing pessoal, ele é tão bacana quando a pessoa saca isso, né? Quando às vezes a gente no trabalho, às vezes fala assim, nossa, por que aquela pessoa consegue subir tanto, né? Sobe de cargo na empresa? Ou por que aquele autor, por que aquela atriz, por que essa pessoa consegue conquistar tanto, outros conquistam tão pouco, né? E eu acho que a gente tem que começar a observar o que essas pessoas fazem. Geralmente na empresa, quando uma pessoa consegue, né, quem trabalha em grandes empresas aqui... Que tem plano de carreira, né? Tem plano de carreira. Vai olhar e vai falar assim, nossa... Às vezes eu sou mais competente que ele, não... Só que essa pessoa, ela soube fazer o marketing dela. Isso. Certamente... O jeito não só de se vestir, o jeito de falar, o jeito de dar feedback do trabalho. Às vezes essa pessoa que é um baita profissional, ele é ruim de dar feedback. Ele não se comunica. E aí o chefe dele, o líder dele, não sabe o que ele tá fazendo. Isso. Aí, errou no marketing dele, na divulgação do trabalho dele. A mesma coisa pro autor. Se ele não mostra pra editora, né, o que ele tá investindo, o que ele tá produzindo, quais são os diferenciais dele, a editora não vai saber. E a mesma coisa também pro leitor, pra audiência dele, né? Então você vê que é um jogo mesmo e a gente tem que entender que pode ser um jogo do bem. Às vezes o marketing por muito tempo ficou com um conceito meio... com conceitos assim, vou dizer assim, errados, sabe? Visto com um olhar negativo, né? Visto com um olhar negativo, tipo o escritor pensa, né? Você é um poeta, você é um escritor de ficção, né? O pessoal de não ficção é um pouco mais aberto, porque geralmente eles são palestrantes, trabalham com autoajuda e tal. Mas o de ficção, ele é meio assim, não quer se mostrar muito. Eu vou ficar aqui nos bastidores, vou contratar alguém para fazer o meu marketing, vou contratar, né, a editora que faça a minha divulgação. E o escritor de agora, contemporâneo, ele tem que saber que isso mudou. E na Semana da Literatura a gente falou isso, né? Sim. Engana-se quem acha que os escritores clássicos lá, né, da literatura, você viu a quantidade de artigos que a gente descobriu que o José de Alencar fez para se divulgar. Eram pessoas que eram envolvidas com muitos eventos, era muito networking. Tinham vários escritores que trabalhavam em meios de comunicação, em jornais, né, escreviam estavam em contato, né, com o leitor, com o público. Exatamente, não era nas redes sociais, mas eles tinham o jornal para isso, as rádios, né? Então é legal trazer esse tema. E o autor tem que entender que isso dá pra fazer sim com felicidade. E o autor não adianta ele se adaptar, né? Ele não gosta de vídeo, não adianta ele começar com um vídeo. Ele tem que começar com aquilo. Porque ele não vai gostar, as pessoas vão perceber, não vai ser bom, não vai ser alegre. Tudo isso é um ciclo, né? Tudo isso é um ciclo. Eu sei que o nosso tempo aqui tá apertado. Também já dei uma conferida. Te dei uma conferida aqui.
Mas é tudo isso que eu quero trazer, assim, claro, aqui só foi uma pincelada, mas por isso que eu quero fazer essa imersão de marketing pessoal, são 3 horas de aula, o pessoal já comentou, Lilian, às 7 horas, o pessoal da equipe aqui, né, vai acabar às 10. Vamos cronometrar aqui. Que mas quando começa a dar horário, o pessoal da equipe começa, né? Mas vai ser um super aulão, eu tô reunindo muito conteúdo prático, porque eu quero que os escritores e escritoras, quando saírem desse evento, eles consigam já colocar em prática as dicas de marketing pessoal que eu vou dar para a carreira deles, vou explicar bastante sobre o personal branding. Eu quero que eles saiam desse aulão já corrigindo coisas que eles têm feito, não vou dizer errado, mas de uma maneira que não é a maneira adequada pro que ele precisa, pro sucesso dele, tá? Porque a gente nem tudo é errado, né? São fases, às vezes. Funciona pra um, não funciona pra outro. A gente muda o tempo todo, né? O meu conteúdo, o podcast que você escuta lá, o primeiro vai ser diferente do último. O marketing que você faz hoje não vai ser o mesmo no ano que vem. Toda essa transformação acontece. E você percebe, né, Gabriela, claro. Que o autor que vem com o marketing pessoal construído, a imprensa também percebe, né? Ou ele vai construindo aos poucos, conforme o feedback das entrevistas, das divulgações. Tudo isso vai construindo tanto a carreira, né, como escritor, tanto as divulgações do livro, quanto as redes sociais, tudo isso vai fluindo. Tudo em conjunto, né? Isso. E você precisa começar mesmo a construir a sua marca pessoal. E tem uns segredinhos aí que eu vou compartilhar com vocês, tudo que eu tenho feito também pra minha carreira e pra carreira de alguns escritores, eu quero compartilhar pra você começar a fazer a partir de hoje, isso. Mas não vai ser então hoje, dia 27 de outubro, às 19 horas. Você vai participar com também, certeza, né? vou estar aqui. Hoje foi só um podcast pra gente pincelada ao começo desse tema, então no dia 27, às 19 horas, 3 horinhas aí de aula com a Lilian pra aprofundar esse tema. Tá bom, espero vocês, tá? O link vai estar disponível aqui, não esqueçam de fazer a confirmação pra você receber, é claro, depois o link e o acesso pro evento, tá? Um beijo e até mais, e recomende, não esqueça de recomendar aí pra quem não tá por dentro dessa imersão de marketing pessoal, porque depois desse workshop, não sei se você sabe, Gabriela, vai se transformar no workshop pago. Ai, oportunidade aí, gente. Então aproveitem esse conteúdo que a gente dá, esses eventos que a gente faz gratuito. Ai, mas esses eventos, às vezes vocês falam dos serviços da LC e tal. Claro, eu falo porque a gente tem lista de espera, graças a Deus, pros serviços da LC, pro curso, porque a gente tá sabendo fazer o nosso marketing. Eu quero que você também aprenda a fazer o seu. Isso Deu mesmo. Nosso recado? Adorei o final. Então, que ótimo, adorei. Foi um bom dia de podcast. A gente não pode se cumprimentar, prazer. Não pode se beijar, não pode se abraçar. Só falando assim. Tchauzinho, vamos já botar nossa máscara. Um beijo. Até mais, Tchau, gente. Até mais.